A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Olha só, está suspensa a cobrança da taxa do agro em Goiás. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi quem suspendeu, então, a eficácia das normas do estado de Goiás de tributação no âmbito aí do ICMS como receita do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra. É uma medida cautelar e a gente vai repercuti-la agora com o Cássio Borges, que é diretor jurídico da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Boa tarde, bem-vindo, Cássio. Tudo bem, Simone? Boa tarde. Boa tarde. Então, Cássio, a gente conversou aqui na semana passada, quando a CNI, então, apresentou a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, no Supremo Tribunal Federal. Como, então, a Confederação avalia agora essa decisão aí do ministro Dias Toffoli nessa primeira análise preliminar? Acho que é um momento de celebração, né? Acho que o setor empresarial vê com bons olhos essa reação do ministro Dias Toffoli, né? Seja, primeiramente, por ter percebido a urgência, né, da demanda, de uma resposta imediata pelo Supremo Tribunal Federal. E depois por ter reconhecido todos, ou parte, né, dos argumentos, ao menos, de inconstitucionalidade que a CNI lançou na sua petição inicial. Você mencionou, é uma decisão cautelar, é uma decisão monocrática, ela precisa ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que o ministro Toffoli já solicitou que aconteça a partir do dia 14 de abril. Mas, repetindo, eu acho que é um momento de celebração pelo reconhecimento do ministro Dias Toffoli a urgência, a necessidade de uma resposta imediata do Supremo Tribunal Federal contra essa taxa inconstitucional. Porque, Cássio, a CNI sustenta, então, que essa taxação aí não tem respaldo, não é, nos impostos de competência dos estados. Essa melhoria aí em estradas e com taxas captadas que vão aí para esse fundo, né, que é o Fundo Estadual de Infraestrutura. Exato, né? A gente conseguiu, né, perceber pela decisão do ministro Toffoli, no primeiro momento em que ele rechaça o argumento do Estado de Goiás de que não seria uma exação, de que não seria um tributo. Então, o ministro reconhece que é um tributo, é um imposto, e a partir daí ele identifica essa impossibilidade de se condicionar o destino desse imposto a esse fundo, entendeu? Por mais meritório que seja o fundo. Mas a Constituição Federal, salvo raríssimas exceções, não admite essa vinculação que a taxa, que a lei de Goiás estabeleceu. Então, esse acho que foi um elemento assim preponderante de convencimento da inconstitucionalidade pelo ministro Dias Toffoli. Acho que esse é o aspecto mais importante. E o ministro também percebe uma inconstitucionalidade decorrente do estabelecimento, do recolhimento também do ICMS para fins de exportação, porque a legislação também estabeleceu essa condicionante para fins do recolhimento do tributo. E aí o ministro também reconhece que a Constituição garante a imunidade na exportação. Então a legislação também estaria se chocando com a nossa Carta Constitucional. Agora, Cássio, é uma medida cautelar aí, como você bem colocou, mas com essa taxação suspensa ainda, né, que vai ter o julgamento, como você falou, no plenário, mas já evita, então, esse dever fiscal de se pagar, não precisa recolher ou tem que esperar ainda as coisas chegarem lá no plenário virtual do Supremo? Não, exatamente. Eu acho que essa é a razão da celebração. Por mais que essa medida ela comporte um referendo, enquanto ela não for referendada, ela está valendo. Ela tem, sim, um efeito prospectivo, um efeito para frente. O que eu quero dizer com isso? Certo? Valores que já foram recolhidos, na nossa percepção, não são imediatamente alcançados por essa decisão liminar do ministro, ou seja, a decisão dele não retroage, entendeu? Fazendo com que o Estado necessariamente tenha que devolver os valores que eventualmente já tenham sido recolhidos pelas empresas. Mas daqui para frente, enquanto
vigorar essa decisão liminar do ministro Toffoli, referendada ou não, quer dizer, antes dela ser referendada, as empresas estão desoneradas, elas estão dispensadas do recolhimento desse novo adicional do ICMS que a lei goiana criou. Estão desoneradas então a partir de agora, porque na feira que aconteceu semana passada, lá em Rio Verde, interior de Goiás, a Tecnoshow Comigo 2023, o governador, ele chegou a falar em relação a esse tema aí e dessa expectativa de ao longo desse ano de reais nessa arrecadação para esse fundo. Ou seja, então, a partir desse momento agora, dessa decisão aí do ministro Dias Toffoli, então, a partir desse momento fica meio que suspensa esse pagamento, então, não é? Meio não, tá suspensa. Totalmente, assim, né? Está totalmente suspensa, certo? Essa liminar, ela só vai cair se ela deixar de ser referendada pelo plenário. O plenário pode fazer uma avaliação dessa decisão do ministro Toffoli e ir de encontro, certo? E aí derrubar a liminar. Agora, enquanto não houver a apreciação da liminar, ela está valendo, a não ser que o próprio ministro a revogue, ou que, eventualmente, o Estado de Goiás consiga revertê-la num eventual recurso, numa análise, enfim. Mas como o ministro Toffoli já indicou na sua decisão que o assunto será submetido ao plenário virtual no dia 14 de abril, eu acredito que não há sequer tempo suficiente e hábil para que haja uma mudança de rumos até aquela data. Certo? Então, acho que isso aí é importante que quem nos vê e nos ouve agora tenha essa precisão da informação. Certo? A partir de agora, a cobrança desse adicional do ICMS para fins do Fundeinfra está suspensa pela decisão do ministro Dias Toffoli. Tá certo. Agora, em relação ao plenário, né? O plenário virtual dia 14 agora de abril, qual a expectativa, então, da Confederação diante dessa ação que vai ser julgada lá? E eu já emendo uma próxima pergunta, se o Supremo ele tem uma jurisprudência sobre não ser constitucional, então vincular a receita de impostos, né, o ICMS, em qualquer tipo de fundo, no caso aí que a gente está falando, o Fundeinfra. Exato. O que a gente tem, o que eu havia mencionado, quer dizer, são raríssimas exceções, por exemplo, a Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, salvo engano, no artigo 82, admite que haja uma vinculação a fundos de pobreza e num percentual específico, salvo engano, até 2%, enfim. E fizemos essa avaliação. Quer dizer, o Fundeinfra não se trata verdadeiramente de um fundo destinado à pobreza, certo? Então, não estaria o Fundeinfra, né, abrangido por essa exceção constitucional de vinculação de receita de impostos. Então, de fato, temos essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então a gente acredita verdadeiramente que os pares do ministro Toffoli, ou seja, o plenário, em que pese atuando virtualmente, vai confirmar essa jurisprudência. A tendência é que confirme a liminar do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, como fez uma análise, como ele mesmo disse, perfunctória, uma análise um pouco mais breve dos argumentos da CNI, acabou incorporando em sua decisão 3 argumentos de inconstitucionalidade da CNI, mas a CNI elencou 8 inconstitucionalidades na sua peça inaugural. Então, pode, veja, basta haver uma única inconstitucionalidade para que a legislação seja declarada inconstitucional. Então, eu vejo assim, há elementos argumentativos, há fundamentos na nossa petição inicial a reforçar, a cautelar. Então, é claro que a gente nutre essa expectativa de que ela seja referendada e de que haja, inclusive, votos complementares com elementos de inconstitucionalidade adicionais a serem apresentados pelos demais ministros a partir do dia 14, né? Porque o plenário virtual, enfim, para quem não tem uma exata dimensão, ele fica aberto, né, durante uma semana. Quer dizer, há uma possibilidade dos ministros lançarem eletronicamente os seus votos nessa semana, nesse intervalo. Diferentemente
do plenário presencial, onde se tem uma sessão realizada, né, num único dia, né? Essa é a particularidade do plenário virtual para o plenário presencial. Só que o efeito da decisão proferida tanto no presencial quanto no virtual é o mesmo. A gente vai seguir acompanhando esse tema aqui. Agora, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, a CNI também reforçou um outro pedido, né, de suspensão da cobrança do imposto sobre o petróleo cru, né, que foi estabelecida aí no início do governo por meio de uma medida provisória. Foi isso, Cássio? Aí a gente está falando, a CNI recentemente pediu aí para participar como amicus curiae, né, que é uma figura muito comum no Supremo, né, o amigo da corte. São as instituições que têm interesse em determinado tema e buscam contribuir com a solução que vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não foram ações ajuizadas pela CNI, né, mas a CNI, provocada pela sua base, percebeu a relevância, a importância e, principalmente, o impacto nefasto que essa medida provisória pode ocasionar a um setor específico, que é o setor de exportação de óleo e gás. O que aconteceu? Essa medida provisória, a 1163, estabeleceu o imposto de exportação para esses produtos que eu mencionei, né, petróleo, óleo bruto e aí, consequentemente, impacta a questão do gás, em 9,2%. E qual foi o argumento, pelo menos expresso na exposição de motivos dessa medida provisória? Compensar a desoneração do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Então, com a desoneração dos combustíveis, e aí há uma expectativa ou uma estimativa de uma perda de receita da ordem de 6,6 bilhões de reais, criou-se esse imposto de exportação com esse nítido caráter arrecadatório e compensatório, porque estima-se que com esse imposto de exportação é possível a arrecadação de algo similar, também 6,65 bi. É isso que a gente extrai da exposição de motivos. E qual que seria aí o grande problema? Obviamente, além desse impacto, né, de você onerar o preço, né, do petróleo, aí tem que se imaginar o seguinte, né? O óleo bruto é uma commodity, né? Então o preço ele acaba sendo estabelecido pelo mercado internacional. Então, muito dificilmente, para não se dizer que isso seria impossível, há quase que uma impossibilidade de se repassar esse novo custo para o adquirente externo, certo? Então, quem acaba assumindo esse novo custo fiscal são os próprios as próprias empresas que estão por negociar, por vender o óleo no mercado externo. E aí o que a gente identificou, além desse impacto, é que há, de fato, né, uma inconstitucionalidade na construção desse imposto de exportação. Por quê? Porque o imposto de exportação ele tem uma particularidade, que é o elemento da extrafiscalidade. Qual que é o propósito desses impostos? O propósito ele não é um propósito arrecadatório, entendeu? Ele tem um propósito de uma intervenção justamente num mercado. Por exemplo, por que se cria um imposto de exportação ou se aumenta uma alíquota de um imposto de exportação já existente? O propósito, em princípio, é você dificultar a exportação de determinados produtos. Certo? Então, o Estado ele acaba sendo um elemento, né, interventivo na própria economia. Ele busca regular o mercado a partir do estabelecimento desse imposto ou da elevação ou redução da sua alíquota, porque ele também pode incentivar a exportação, eventualmente reduzindo a alíquota de um imposto já incidente sobre um determinado produto. Isso acontece com cigarro, por exemplo, para se evitar aí, muitas vezes, a parte de contrabando, enfim, e pode acontecer com outros produtos. O que a gente identificou é que a natureza da extrafiscalidade do imposto de exportação para esse fim específico estaria sendo desvirtuada, justamente em razão da motivação exposta na justificativa da medida provisória, porque o propósito é, sim, arrecadar um determinado valor para compensar a perda arrecadatória da desoneração do combustível interno.
E a princípio aí, né, uma medida provisória com um tempo de 4 meses, não é, Cássio? Exatamente. E Tá aí, certo. nesse tempo curtinho, com essa previsão de arrecadação extraordinária de 6,6 bilhões de reais. Tá certo, Cássio, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente no AgroTarde, falando desses dois assuntos importantes. Aí eu conversei então com Cássio Borges, que é diretor jurídico da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Até uma próxima oportunidade. A CNI que agradece a oportunidade.